Olha só, eu recebi um áudio no WhatsApp que a pessoa me fez a seguinte pergunta. Se em um ambiente onde ela meditava, em um outro local, que não era a casa da pessoa, se era adequado meditar lá nesse local, porque nesse local, esse outro ambiente era um ambiente conflitante, onde está tendo brigas, intrigas, as pessoas que vivem naquele ambiente, umas são usuários de droga, coisas do gênero assim, né? E essa pessoa que me mandou essa mensagem, ela me mandou mensagem assim, que ela foi orientada por outra pessoa que nesse ambiente ela não meditasse. Qual motivo? Porque o que foi colocado para ela foi assim, que ao a gente meditar, é como se a gente gerasse uma abertura dos nossos chakras. E a partir do momento então que esses chakras se abrem, eles então passam a absorver essa energia negativa desse local, logo então para ela não meditar. Né? Isso que foi colocado para essa pessoa. Só acontece que essa pessoa chegou para mim e falou assim: ô Michel, mas eu entendia que quando eu ia fazer a minha prática, eu ia levar luz para esse ambiente, eu ia harmonizar, eu não ia, né? E aí colocou para mim essa questão, né? Qual que era a minha opinião. Então é isso que eu quero colocar para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de não ficar se tornando hipocondríaco energético, sabe? Como se fosse assim, então agora a gente vai ter que viver numa bolha celeste, que tudo tem que estar em harmonia, eu só vou ter que meditar nas condições mais adequadas possíveis. Não, nada disso, assim, pelo menos na minha opinião, né? Eu fico pensando que se fosse realmente assim, esses grandes mestres, avatares que surgiu no planeta, eles foram para situações totalmente conflitantes. Você acha que Jesus lá, quando ia lá em vários contextos, lá com os romanos, que aquilo lá era harmonioso, que a energia era positiva, adequada, em harmonia, em paz, good vibes? Não tinha nada disso, os caras estavam em conflito. Ele era uma pessoa, como é que eu posso falar assim, se não quisesse dizer até progressista, né? Mas uma pessoa que estava ali para trazer um outro olhar, né? Então, obviamente, teria energias antagônicas. Quando a gente pega o exemplo do Padmasambhava, né, aquele Buda, né, que levou, ele foi colocado como um Buda, né, pelo próprio Shakyamuni, né, que teria um Buda que iria para o Tibete. Ele foi para um contexto para o Tibete para levar o budismo tibetano, num momento no Tibete onde era muito comum a prática da magia negra, né, de várias coisas que eram negativas, e esse indivíduo entrava lá nesse contexto para trazer lucidez e etc. Né? Então eu estou dando esses dois exemplos assim para mostrar que não é porque tem conflito que a gente não vai praticar, pelo contrário, o ambiente de conflito é um ambiente de muita oportunidade de crescimento para a nossa prática. Né? Então, assim, a minha opinião para essa pergunta é que não, que a pessoa não deve deixar de meditar nos ambientes porque eles são conflitantes. Pelo contrário, é uma oportunidade de ela ajudar também esse ambiente, levando para esse ambiente um outro padrão vibracional. Porém, aí a minha única ressalva você tem que ter a lucidez e se autoanalisar se você está preparado para estar em determinados ambientes. Porque se você realmente não estiver preparado e ao ir para esse ambiente para trazer um benefício, você acaba sendo uma esponja e você não sabe lidar com aquela energia, realmente ele vai te prejudicar. Então essa possibilidade também existe. Por isso que quando a pessoa faz essa colocação, né, para não medita, que você vai abrir os chakras, vai absorver, essa colocação ela tem um nível de verdade, mas no meu ponto de vista falta uma lucidez para entender esse contexto como um todo. Então, assim, resumindo, a gente pode e deve meditar em qualquer ambiente, porque a oportunidade da prática é a oportunidade de você estar ancorando a sua presença sempre, né? Agora, uma coisa é fato, assim, sempre é importante você estar muito atento à sua motivação e à sua intenção na sua prática.
Se você tem uma motivação, uma intenção muito positiva e adequada, isso é luminoso, isso vibracionalmente é luminoso, né? E o que lida com o polo oposto o que lida com a sombra é a luz, o que lida com luz é sombra, né? Então, assim, nesse sentido, eu encorajo, a partir do momento que a pessoa entende que é importante essa prática naquele ambiente, eu encorajo ela, sim, a praticar. E se ela não está preparada, ela dá alguns passos atrás, se prepara e volta. Porque se for assim, a gente só vai praticar quando tu estiver bem. E a meditação, ela é algo tão importante de a gente estar praticando sempre, para justamente quando as coisas não estiverem realmente boas, para que a gente tenha sustentação para continuar a nossa prática, né? Então, assim, a gente vai praticar em momentos que a gente está doente, que a gente está com dor. O importante é que a gente consiga evoluir a nossa prática ao ponto de se abstrair desses estímulos que às vezes são aversivos e mesmo assim a gente consegue manter em prática. Isso é o caminho do meio, né? Quando você consegue, mesmo diante das dificuldades, você consegue manter ali uma sadhana, uma prática constante. Então essa é a minha opinião para essa questão, né?